Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, a gente vai dar uma olhada numa decisão bem importante e recente do Supremo Tribunal Federal, o STF, aqui do Brasil. A nossa fonte é o comunicado oficial do próprio tribunal, tá? Do dia 26 de junho de 2025. E a missão aqui é tentar entender como o STF basicamente redesenhou a responsabilidade das plataformas de internet, tipo redes sociais, aplicativos de mensagem, pelo que os usuários postam, sabe? Isso mexe direto no que a gente vê online e quando essas empresas têm que agir. Bom, vamos lá. Vamos desempacotar isso. A grande notícia, o STF disse que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, aquela lei de 2014, não é totalmente constitucional. Mas o que exatamente esse artigo dizia antes? Porto seguro para as plataformas. Ele dizia que elas só podiam ser responsabilizadas por danos de conteúdo de terceiros se elas ignorassem uma ordem judicial específica para remover aquilo. Entendi, um porto seguro bem seguro mesmo. Seguro mesmo, exato. Só com ordem do juiz. E agora o tribunal deu uma ajustada nesse porto seguro. Como é que ficou, então? Principalmente porque parece que tem diferença por tipo de conteúdo, né? Exatamente, a chave está aí na nuance. Olha só, para crimes contra a honra, pensa em calúnia, difamação, injúria, a regra antiga continua valendo em grande parte. Ou seja, para a plataforma ser responsabilizada, geralmente precisa ter desobedecido uma ordem judicial. Ah, tá. Continua precisando do juiz para responsabilizar. Para responsabilizar, sim. Mas olha o detalhe. As plataformas agora podem tirar o conteúdo só com uma notificação extrajudicial. Um aviso formal, fora do processo, sabe? Elas podem escolher fazer isso. Não precisam mais esperar a decisão judicial se não quiserem. Interessante. Elas ganham uma opção. Isso. E tem mais. Se um conteúdo já foi considerado ilegal por um juiz e alguém vai lá e posta uma cópia idêntica, aí basta qualquer notificação, judicial ou não, para obrigar a tirar essa cópia. Não precisa de um novo processo para cada réplica. Ok, isso já agiliza para conteúdos repetidos. Mas a coisa esquenta mesmo quando a gente fala daqueles conteúdos mais problemáticos, né? Aí parece que a mudança foi maior. Sem dúvida. Aí é que está o ponto central, talvez. Para uma lista específica de crimes graves, e a lista é bem séria, inclui tentativa de golpe de Estado, terrorismo, racismo, homofobia, incitação ao suicídio, crimes contra mulheres, contra crianças e adolescentes. Nossa, uma lista pesada. Sim. Para esses casos, a lógica muda. As plataformas podem sim ser responsabilizadas mesmo sem uma ordem judicial prévia. Mesmo sem ordem, Como? mas como? Quando ficar demonstrada uma falha sistêmica. Essa é a expressão que o STF usou. Falha sistêmica. Isso soa grande? O que seria isso na prática? Parece que vai além de um único post, né? Exatamente. Não é sobre um post isolado. Falha sistêmica significa que a plataforma falhou de um jeito mais estrutural, sabe? Tipo, não ter medidas adequadas para prevenir ou remover rápido esse tipo de conteúdo grave. Ou não ter equipe suficiente, ou usar algoritmos que comprovadamente ajudam a espalhar esse tipo de coisa sem controle. Entendi. É um dever de cuidado, de transparência, de agir com cautela, que vai além de só esperar a ordem do juiz chegar. É ter um sistema que funcione minimamente para lidar com esses riscos que são parte do negócio delas, né? Entendi. Quer dizer, não é só apagar o fogo quando mandam. Tem que ter um sistema anti-incêndio funcionando antes. E para os outros crimes? Aqueles que não são contra a honra e nem estão nessa lista aí de graves. Como fica? Bom, para todos os outros crimes, de forma geral, a decisão do STF foi: enquanto o Congresso não fizer uma lei nova sobre isso, a regra para a remoção obrigatória continua sendo a ordem judicial. Ah, então ficou um meio termo aí esperando o Congresso. Exato. É como se o STF dissesse: olha, para esses casos aqui a regra é essa, por enquanto. Mas, Congresso, a bola está com vocês para definir melhor. Faz sentido. Então o STF definiu parâmetros, mas também chamou o legislativo para a responsabilidade. E além dessas regras de tirar ou não tirar conteúdo, a decisão exigiu mais alguma coisa das plataformas? Sim, sim. Várias coisas importantes. Elas agora precisam desenvolver e seguir padrões de autorregulação.
Isso envolve ter sistemas claros para receber denúncias, sabe? Notificações sobre conteúdo ilegal. E garantir que o usuário que teve o post removido possa se defender, o chamado devido processo. Também publicar relatórios anuais mostrando o que foi removido, quanto gastaram em anúncio, impulsionamento, transparência, né? Relatórios de transparência. Isso. E, muito importante, ter canais de contato fáceis de achar e que funcionem de verdade para o usuário poder falar com a plataforma. Bastante coisa. Com tantas mudanças, imagino que não foi todo mundo no STF que concordou com tudo, né? Teve ministro que pensou diferente. Com certeza, não foi unânime não. O ministro Nunes Marques, por exemplo, votou diferente em partes importantes. Ele defendeu que o artigo 19 original era constitucional sim. O argumento dele e de outros que ficaram vencidos em alguns pontos foi mais na linha de que a responsabilidade principal tem que ser de quem cria o conteúdo, não da plataforma, sabe? Entendo, a culpa é do autor, não do meio. Basicamente isso. E que uma mudança tão grande assim deveria vir por lei do Congresso, não por decisão do Judiciário. Uma questão de separação de poderes, né? Certo. E esses novos entendimentos, eles já foram aplicados em casos concretos que estavam lá parados no STF? Foram sim. O tribunal aproveitou para julgar 2 casos específicos que estavam esperando essa decisão. Um era sobre um perfil falso no Facebook e outro sobre uma comunidade ofensiva lá no antigo Orkut do Google. Orkut. Nostalgia. E o que decidiram? Nos 2 casos, o STF manteve as decisões anteriores de outros tribunais, que tinham responsabilizado as plataformas. Ou seja, eles usaram esses novos princípios para reforçar aquelas condenações e mostrar como a regra funciona na prática. Então, para a gente amarrar as pontas, o que temos é um cenário novo para a responsabilidade das plataformas aqui no Brasil. O STF tentou achar um equilíbrio entre liberdade de expressão e o combate a conteúdos prejudiciais, dando um peso maior para esses crimes mais graves e colocando mais deveres, né, mais obrigações para essas empresas. Exato. E se a gente pensar no quadro maior, o Brasil meio que se insere de forma mais ativa nesse debate global sobre o papel das plataformas. É uma tentativa de achar um caminho próprio, né, para a nossa realidade aqui, legal e social. Mas ainda fica aquela expectativa de que o Congresso venha legislar sobre isso de forma mais detalhada no futuro. E para quem usa a internet todo dia, que somos todos nós, basicamente, isso muda as regras do jogo. Muda o que pode ficar online, o que pode ser tirado e quem pode ser chamado a responder por isso. Pois é, e isso até levanta uma questão interessante para a gente pensar depois, né? Como é que essa ideia de falha sistêmica, esses novos deveres de cuidado, como isso vai de fato moldar as ferramentas, os algoritmos, as políticas de moderação que as plataformas vão usar aqui no Brasil daqui para frente? Será que a moderação vai ficar mais proativa? Ou talvez mais receosa? É algo para a gente ficar de olho.